Eu estava literalmente a segundos de entrar na sala de cirurgia para doar meu rim ao meu filho, quando meu neto de 12 anos correu pelo corredor do hospital e gritou um segredo que mudou tudo para sempre. O que ele me revelou naquele momento foi tão chocante que os médicos precisaram adiar a operação. Durante 58 anos, eu acreditei em uma mentira que destruiu minha vida. Mas quando a verdade finalmente veio à tona, descobri que às vezes o amor verdadeiro não tem nada a ver com sangue. O que aconteceu depois dessa revelação foi tão intenso que mudou não apenas minha vida, mas de toda a nossa família para sempre. Você não vai acreditar no que descobri sobre meu próprio filho e no que eu decidi fazer com essa informação devastadora. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sala de espera do Hospital São Paulo estava gelada naquela manhã de março. Eu, Nelson Castro, ajustava o colarinho da camisa social azul que Marisa havia passado com tanto cuidado na noite anterior. Aos 58 anos, nunca imaginei que estaria ali, esperando os resultados que definiriam se eu seria compatível para salvar a vida do meu único filho. Ricardo estava internado há 3 semanas. Insuficiência renal crônica em estado terminal. As palavras do doutor Henrique ainda ecoavam na minha cabeça como um martelo batendo contra o ferro. Senhor Nelson, sem um transplante, seu filho tem no máximo 6 meses de vida. A fila do SUS pode demorar anos. Um doador vivo é a única esperança real. Minha esposa Marisa estava ao meu lado, segurando minha mão com força desnecessária. Seus olhos vermelhos denunciavam as noites mal dormidas desde o diagnóstico. Ela murmurava orações baixinho, como fazia sempre que estava nervosa. Do outro lado da sala, meu neto Gabriel brincava com um carrinho de bombeiro, alheio à gravidade do momento. Papai, você não precisa fazer isso. Ricardo havia dito na véspera, sua voz fraca depois da última sessão de hemodiálise. Mas eu já havia tomado minha decisão. Um pai faz qualquer coisa pelo filho. Qualquer coisa, mesmo que isso significasse abrir mão de parte da própria vida. Dr. Henrique apareceu na porta da sala de espera segurando uma pasta. Seu rosto sério não revelava nada, mas o modo como ele olhava diretamente para mim me deu esperança. Senhor Nelson, podemos conversar? Levantei-me imediatamente, sentindo as pernas tremerem ligeiramente. Marisa apertou minha mão uma última vez antes de me soltar. A boa notícia é que o senhor é compatível, disse o médico assim que entramos em seu consultório. Tipo sanguíneo, antígenos, tudo confere perfeitamente. É quase um milagre encontrar uma compatibilidade tão perfeita. Senti um alívio imenso tomar conta do meu peito. Ricardo viveria. Meu filho teria uma segunda chance. Quando podemos fazer a cirurgia? Perguntei, ansioso para resolver tudo o mais rápido possível. Amanhã mesmo, se o senhor estiver preparado. Já temos a equipe cirúrgica disponível. São 2 cirurgias simultâneas, uma para retirar seu rim, outra para transplantá-lo no Ricardo. Procedimento de rotina, mas com todos os cuidados necessários. Voltei para casa naquela tarde com uma mistura de alívio e nervosismo. A cirurgia estava marcada para as 7 da manhã do dia seguinte. 24 horas para colocar minha vida em ordem e me preparar para um dos momentos mais importantes da minha existência. Marisa não parou de cozinhar desde que chegamos. Era seu jeito de lidar com o estresse. Ela fez lasanha, bolo de cenoura, brigadeiro, como se estivesse preparando uma festa e não uma despedida temporária. Você vai precisar se alimentar bem depois da cirurgia, disse. Mas eu sabia que, na verdade, ela precisava manter as mãos ocupadas. Gabriel, meu neto de 12 anos, parecia entender a gravidade da situação melhor do que eu esperava. Ele se sentou ao meu lado no sofá da sala e perguntou: Vovô, você vai ficar bem depois da operação? Passei a mão no cabelo castanho dele, tão parecido com o do Ricardo na mesma idade. Vou ficar bem, sim. E seu pai também vai ficar curado. Ele assentiu seriamente, como um pequeno adulto processando informações importantes. Posso ir com vocês ao hospital amanhã? Claro que pode. Sua mãe já disse que vai levar você. A noite passou devagar.
Tomei um banho demorado, organizei meus documentos, separei uma muda de roupa limpa para depois da cirurgia. Marisa estava estranhamente quieta durante o jantar, mexendo a comida no prato sem realmente comer nada. Você está com medo? Ela perguntou quando estávamos deitados no escuro do quarto. Estou, respondi honestamente, mas não tenho escolha. É meu filho. Ela se virou para mim na cama, e mesmo na penumbra eu podia ver suas lágrimas. Nelson, eu preciso te contar uma coisa. Mas antes que ela pudesse terminar, começou a chorar de um jeito que nunca tinha visto antes. Soluços profundos que pareciam vir de algum lugar muito escondido dentro dela. Achei que era o nervosismo pela cirurgia, então a abracei e disse que tudo ficaria bem. Amanhã tudo estará resolvido. Murmurei contra seus cabelos, como eu estava enganado. Acordei às 5 da manhã sem precisar de despertador. Meu corpo sabia que era o dia. Fiz a higiene pessoal cuidadosamente, vesti a roupa que havia separado na véspera e desci para a cozinha. Marisa já estava lá, preparando um café da manhã que eu não poderia comer. Jejum obrigatório antes da anestesia. Você dormiu? Perguntei, notando suas olheiras profundas. Pouco. Ela respondeu sem me olhar diretamente. Gabriel apareceu na cozinha ainda de pijama, cabelo bagunçado, carregando seu ursinho de pelúcia. Era raro ele trazer o brinquedo para fora do quarto. Um sinal claro de que estava mais nervoso do que demonstrava. O caminho até o hospital foi silencioso. Eu dirigia meu Corolla prata pelas ruas ainda vazias de São Paulo, Marisa no banco do passageiro, mexendo nervosamente na bolsa, Gabriel no banco de trás olhando pela janela. O rádio tocava música sertaneja baixinho, mas ninguém prestava atenção. Chegamos ao Hospital São Paulo às 6h15. A recepção já estava movimentada com funcionários chegando para o turno matinal. Nos dirigimos diretamente ao 5º andar, onde Ricardo estava internado. Ele parecia melhor do que nos últimos dias, mais animado com a perspectiva da cirurgia. Pai, obrigado por estar fazendo isso por mim, disse quando entrei no quarto. Sua esposa Juliana estava sentada numa poltrona ao lado da cama, segurando a mão dele. Ela me cumprimentou com um abraço apertado. Nelson, você é um herói, murmurou no meu ouvido. Dr. Henrique apareceu pontualmente às 6h45. Tudo pronto? Vamos começar os preparativos para a cirurgia. Uma enfermeira trouxe o avental hospitalar que eu deveria vestir e me conduziu para uma sala onde faria os últimos exames pré-operatórios. 15 minutos e estaremos na sala de cirurgia, disse o médico depois de revisar meus exames. Alguma dúvida de última hora? Balancei a cabeça negativamente. Estava decidido. Em poucos minutos, estaria salvando a vida do meu filho. A sala de preparação pré-cirúrgica tinha aquele cheiro característico de hospital, desinfetante misturado com algo que não conseguia identificar. Eu estava deitado numa maca, já vestindo o avental azul, aguardando o momento de entrar na sala de cirurgia. Uma enfermeira havia acabado de instalar o acesso venoso no meu braço esquerdo. Marisa estava ao meu lado, segurando minha mão direita. Seu rosto estava pálido, mais pálido do que eu já havia visto em 30 anos de casamento. Nelson, tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou pela terceira vez em 10 minutos. Marisa, a gente já conversou sobre isso. É meu filho. Não há discussão. Gabriel tinha ficado na sala de espera com Juliana, mas conseguiu convencer alguém a deixá-lo vir até a sala de preparação. Ele entrou correndo, ainda segurando o ursinho de pelúcia. Vovô, posso ficar aqui com você? Fiz sinal para que se aproximasse da maca. Claro, campeão. Mas daqui a pouco o vovô vai ter que ir para a cirurgia. Ele assentiu seriamente e ficou parado ao lado da maca, como um pequeno soldado em posição de sentido. Havia algo diferente no jeito como ele me olhava, como se quisesse dizer alguma coisa importante, mas não soubesse como. Dr. Henrique entrou na sala acompanhado de 2 anestesistas. Senhor Nelson, chegou a hora. Está preparado? Levantei o polegar num sinal positivo. O médico sorriu e fez algumas anotações na prancheta. Vamos levá-lo para a sala de cirurgia. Em aproximadamente 3 horas tudo estará terminado.
Uma das anestesistas se aproximou para explicar os procedimentos quando Gabriel de repente largou o ursinho no chão e correu até minha maca. Vovô, espera! Ele gritou com uma urgência que me assustou. Preciso te contar uma coisa muito importante. Todo mundo parou de se mover. Dr. Henrique olhou para o menino com curiosidade. Marisa ficou rígida ao meu lado. O que foi, Gabriel? Perguntei, levantando ligeiramente a cabeça da maca. Ele olhou rapidamente para Marisa, depois para mim, e suas próximas palavras mudaram tudo para sempre. Vovô, eu escutei a vovó chorando de madrugada. Gabriel começou, sua voz tremendo de nervosismo. Ela estava no telefone com alguém. Marisa tentou interromper. Gabriel, agora não é hora para... Mas ele continuou, as palavras saindo como uma avalanche imparável. Ela disse que você não é o pai de verdade do papai, que ela nunca contou a verdade e que agora não sabia como contar. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Dr. Henrique franzou a testa, claramente confuso. Desculpe, mas o que exatamente está acontecendo aqui? Olhei para Marisa, que estava branca como papel, com as mãos tremendo descontroladamente. Marisa, minha voz saiu mais rouca do que pretendia. O que o Gabriel está dizendo? Ela começou a chorar novamente, daquele jeito profundo da noite anterior. Nelson, eu queria te contar antes da cirurgia, mas não conseguia. Dr. Henrique deu um passo à frente. Senhor Nelson, se há alguma questão sobre parentesco, precisamos interromper o procedimento imediatamente. Não é possível, murmurei. Mais para mim mesmo do que para qualquer pessoa na sala. Ricardo é meu filho. Eu o criei. Eu estava lá quando ele nasceu. Marisa finalmente conseguiu falar entre os soluços. Você estava viajando a trabalho quando eu descobri que estava grávida. Foram apenas 2 semanas, Nelson. 2 semanas em que nós... Gabriel se aproximou mais da maca e segurou minha mão. Vovô, eu não queria que você fizesse a cirurgia sem saber. Achei que você tinha o direito de escolher. 12 anos e mais sabedoria do que muitos adultos. Meu neto me salvou de uma decisão baseada numa mentira de 3 décadas. O anestesista olhou para Dr. Henrique, esperando orientações. Precisamos cancelar a cirurgia imediatamente, disse o médico. Há questões legais e éticas que precisam ser resolvidas antes de qualquer procedimento. Senti o mundo desabar ao meu redor. 30 anos, Marisa. Minha voz ecoou pela sala de preparação, depois que os médicos saíram para nos dar privacidade. 30 anos, eu acreditei que Ricardo era meu filho. 30 anos cuidando, educando, amando uma criança que não era minha. Ela continuava chorando, mas agora conseguia falar. Nelson, por favor, me deixe explicar. Foi só uma vez, eu juro. Você tinha viajado para Curitiba a trabalho, ia ficar 2 semanas fora. Eu estava sozinha me sentindo abandonada. Levantei a mão para interrompê-la. Não queria ouvir os detalhes da traição. Quem é o pai de verdade? Perguntei, surpreendendo-me com a frieza da minha própria voz. Marisa levou vários segundos para responder. Roberto Mendes, ela sussurrou finalmente. O nome me atingiu como um raio. Roberto Mendes, meu ex-melhor amigo, padrinho de casamento, padrinho do próprio Ricardo. Gabriel continuava segurando minha mão, como se entendesse que eu precisava de apoio naquele momento. Vovô, o que vamos fazer agora? Olhei para aquele menino corajoso que teve a coragem de me contar a verdade quando os adultos ao redor dele foram covardes demais para fazer o mesmo. Primeiro vamos sair daqui, falei, começando a me levantar da maca. A enfermeira que havia ficado na sala tentou me convencer a ficar deitado, mas eu já estava determinado a ir embora. Vou me trocar e depois vamos ter uma conversa séria em casa. Marisa tentou me segurar pelo braço. Nelson, por favor, não vá embora assim. Ricardo ainda precisa de um rim. Ele pode morrer sem o transplante. Parei na porta e me virei para ela. Então, sugiro que você ligue para Roberto Mendes e peça para ele assumir suas responsabilidades. Porque eu acabei de descobrir que não tenho filho nenhum. As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas naquele momento eu estava sentindo uma dor que não sabia nem como processar.
30 anos da minha vida baseados numa mentira. 30 anos amando e cuidando do filho de outro homem enquanto minha esposa guardava esse segredo. O trajeto de volta para casa foi o mais silencioso da minha vida. Eu dirigia mecanicamente, olhando para a frente sem realmente ver a estrada. Marisa estava no banco do passageiro, alternando entre períodos de choro e tentativas de explicação que eu cortava com gestos bruscos. Gabriel, no banco de trás, permanecia calado, entendendo a gravidade do que havia desencadeado. Quando chegamos em casa, fui diretamente para o quarto e comecei a tirar roupas do armário. "O que você está fazendo?" Marisa perguntou da porta. "Vou ficar uns dias na casa do meu irmão Carlos. Preciso pensar, processar tudo isso." Ela entrou no quarto e se sentou na cama. "Nelson, eu sei que machuquei você de um jeito terrível, mas Ricardo ainda é o menino que você criou. Nada disso muda o amor que vocês têm um pelo outro." Parei de dobrar as roupas e me virei para ela. "Não muda? Marisa, eu descobri há 1 hora que meu filho não é meu filho, que minha esposa me traiu e mentiu por 3 décadas. Como isso não muda tudo?" Gabriel apareceu na porta do quarto, ainda segurando o ursinho. "Posso falar uma coisa?" Fiz sinal para que se aproximasse. Ele subiu na cama e se sentou entre mim e Marisa. "Vovô, mesmo que o papai não seja seu filho de sangue, ele ainda te ama como pai. E eu ainda te amo como avô." As palavras do menino me emocionaram mais do que eu esperava. "Eu também te amo, Gabriel. Nada disso muda o que sinto por você." Marisa aproveitou o momento para tentar uma aproximação. "Vê, Nelson, o amor não depende só do sangue. Vocês construíram uma relação de pai e filho verdadeira." Terminei de arrumar a mala e a fechei com mais força do que necessário. "Pode ser, Marisa, mas isso não apaga a mentira. Não apaga o fato de que você me fez acreditar numa farsa durante 30 anos. Peguei a mala e me dirigi à porta. "Vou passar uns dias fora. Quando eu voltar, vamos conversar sobre como resolver essa situação." Antes de sair, abracei Gabriel bem apertado. "Obrigado por ter me contado a verdade, campeão. Você foi muito corajoso." Ele me abraçou de volta com força. "Volta logo, vovô. A gente precisa de você aqui." Meu irmão Carlos morava a 15 minutos da minha casa, num apartamento pequeno, mas confortável no bairro do Ipiranga. Quando toquei a campainha às 10 da manhã, ele abriu a porta ainda de pijama. "Nelson, o que você está fazendo aqui? Não era hoje a cirurgia?" Entrei sem esperar convite e deixei a mala na sala. "Foi cancelada." Carlos me olhou preocupado e fechou a porta. "Cancelada por quê? Algum problema médico?" Sentei no sofá dele e resumi toda a situação em 5 minutos. Quando terminei de falar, Carlos estava boquiaberto. "Peraí, você está me dizendo que o Roberto, nosso amigo Roberto, é o pai biológico do Ricardo?" Assenti com a cabeça. "E a Marisa guardou esse segredo por 30 anos?" Assenti novamente. Carlos se levantou e começou a andar pela sala. "Cara, isso é devastador. Não sei o que fazer, Carlos. Uma parte de mim ainda quer salvar o Ricardo porque eu o criei. Ele é meu filho no coração. Mas outra parte está com tanta raiva que não consegue nem pensar direito." Carlos se sentou numa poltrona em frente ao sofá. "E o Roberto sabe?" "Não faço ideia. Pelo que entendi da conversa da Marisa que o Gabriel escutou, ela estava contando para alguém. Pode ter sido para ele. Pode ter sido para outra pessoa." Meu celular tocou. Era Ricardo. Deixei tocar até parar. Ele deve estar desesperado no hospital, sem entender por que a cirurgia foi cancelada. Carlos se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 xícaras de café. "Bebe isso primeiro. Depois a gente pensa numa estratégia." O café estava forte e quente, exatamente o que eu precisava. "Que estratégia? Minha vida inteira foi uma mentira, Carlos." "Não foi, não," ele disse, se sentando novamente. "O amor que você sente pelo Ricardo é real. O amor que ele sente por você é real. O Gabriel é realmente seu neto. A mentira foi da Marisa, não sua." Tomei mais um gole do café. Mas e agora? O que eu faço com essa informação? Estava ajudando Carlos a preparar o almoço quando meu celular tocou novamente. Dessa vez era um número que eu não havia visto na tela há mais de 5 anos. Roberto Mendes.
Olhei para a tela por alguns segundos antes de atender. Alô? Nelson, é o Roberto. Podemos conversar? A voz dele estava tensa, nervosa. A Marisa me ligou contando o que aconteceu no hospital. Encostei-me na parede da cozinha. Carlos parou de picar cebola e me olhou atentamente. Então você já sabia. Não, Nelson, eu juro que não sabia. A Marisa nunca me contou que o Ricardo poderia ser meu filho. Sua voz parecia sincera, mas depois de descobrir que havia vivido 3 décadas numa mentira, eu não confiava mais na minha capacidade de detectar verdade ou mentira. E o que você pretende fazer com essa informação, Roberto? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Primeiro, quero me desculpar. Mesmo não sabendo das consequências, eu cometi um erro terrível traindo nossa amizade. Segundo, quero ajudar com o que for preciso. Carlos fez um gesto perguntando se eu queria que ele saísse da cozinha. Balancei a cabeça negativamente. Ajudar como? Se o Ricardo for realmente meu filho biológico, posso fazer os exames de compatibilidade para o transplante. Posso assumir essa responsabilidade. A oferta me pegou de surpresa. Você faria isso? Claro que faria. Se ele é meu filho, é minha obrigação. E mesmo que não fosse, vocês eram meus melhores amigos. Ainda são, se me permitirem. Fiquei em silêncio por alguns segundos processando a proposta. Nelson, você ainda está aí? Estou. Roberto, vou ser direto com você. Não sei se consigo confiar em mais nada que vocês me dizem. Mas o Ricardo está morrendo. Se você realmente quer ajudar, procure o Dr. Henrique no Hospital São Paulo. Ele vai explicar os procedimentos. Terminei a ligação e olhei para Carlos. Ele quer fazer o transplante. Meu irmão parou de cozinhar completamente. E você? Como se sente com isso? Confuso. Aliviado. Com raiva. Tudo ao mesmo tempo. Passei a tarde toda na casa do Carlos pensando na situação. Enquanto ele assistia à televisão, eu ficava andando pela varanda do apartamento, tentando colocar os pensamentos em ordem. Meu celular não parava de tocar. Marisa, Ricardo, Juliana, até mesmo alguns amigos que já haviam ficado sabendo da situação. Não atendia nenhuma ligação. Precisava de tempo para processar tudo sem pressão externa. Mas havia uma ligação que eu sabia que não podia ignorar por muito tempo. Gabriel havia me mandado 3 mensagens perguntando se eu estava bem e quando voltaria para casa. Carlos, posso usar seu computador? Perguntei quando ele desligou a TV. Claro, está na mesa ali. Sentei-me em frente ao computador e abri o navegador. Precisava pesquisar sobre casos similares, entender as implicações legais e médicas de toda essa situação. Descobri que casos de paternidade questionada durante transplantes não eram tão raros quanto imaginava. Havia protocolos específicos para lidar com essas situações. O mais importante, mesmo que Roberto fosse o pai biológico, eu continuaria sendo o pai legal do Ricardo, já que meu nome estava na certidão de nascimento. Isso significava que eu ainda tinha direitos e obrigações legais em relação a ele, mas também significava que eu podia escolher exercer esses direitos ou não. A lei me dava a opção de me manter como pai legal, ou questionar a paternidade através de um processo jurídico. Carlos trouxe um copo d'água e se sentou ao meu lado. Achou alguma coisa interessante? Várias coisas. Mas a principal é que eu ainda posso escolher ser pai do Ricardo, mesmo sabendo que ele não é meu filho biológico. E o que você vai escolher? Essa era a pergunta que estava me atormentando desde manhã. Não sei, Carlos. 30 anos cuidando dele, educando, amando. Isso não se apaga da noite para o dia. Mas a mentira dói tanto que não sei se consigo fingir que nada aconteceu. Nesse momento, meu celular tocou novamente. Era Gabriel. Dessa vez atendi. Vovô, você está bem? A voz preocupada de Gabriel me derreteu o coração. Estou sim, campeão. Só preciso de um tempo para pensar. Posso ir aí te visitar? Eu e o tio Carlos sempre nos demos bem. Olhei para Carlos, que acenou positivamente com a cabeça. Claro, mas vai ter que pedir para alguém te trazer. A tia Juliana disse que pode me trazer agora, se você quiser. Juliana, a esposa do Ricardo. Provavelmente estava desesperada tentando entender o que havia acontecido com a cirurgia.
Uma hora depois, Gabriel e Juliana estavam tocando a campainha. Carlos abriu a porta e cumprimentou os dois. Gabriel correu até mim e me deu um abraço apertado. Senti sua falta, vovô. Juliana me cumprimentou timidamente. Nelson, desculpa incomodar, mas eu precisava entender o que está acontecendo. Sentamos todos na sala e eu expliquei a situação para Juliana. Ela ficou chocada, obviamente, mas sua reação foi diferente da que eu esperava. Nelson, independente de qualquer coisa, você é o pai do Ricardo. Sangue não define família, amor define. Gabriel assentiu vigorosamente. É isso mesmo que eu penso, vovô. O papai te ama como pai e você ama ele como filho. O resto não importa. Olhei para aquele menino de 12 anos e me impressionei novamente com sua maturidade. Mas, Gabriel, você entende que isso muda muita coisa, não é? Que a vovó mentiu por muito tempo? Entendo. E sei que você está magoado. Eu também ficaria. Mas o papai não mentiu. Ele nem sabia da mentira da vovó. Juliana se inclinou para a frente na cadeira. Nelson, o Roberto já foi ao hospital, fez os primeiros exames. Os médicos acham que há uma boa chance de compatibilidade. Senti um misto de alívio e desapontamento. Alívio porque Ricardo poderia se salvar. Desapontamento porque eu ainda queria ser eu a salvá-lo. E como o Ricardo reagiu quando soube da verdade? Juliana suspirou profundamente. Ele ficou devastado. Não pela questão da paternidade em si, mas por ter descoberto que a mãe dele guardou esse segredo por tanto tempo. E principalmente por medo de perder você. Vovô, posso falar uma coisa? Gabriel se levantou do sofá e veio se sentar no braço da minha poltrona. Claro, campeão. Hoje de manhã, quando eu contei o segredo, não foi só porque achei que você tinha direito de saber. Foi porque tenho medo de te perder também. Como assim? Se você fizesse a cirurgia e depois descobrisse a verdade, você ia ficar muito mais bravo. Ia sentir que todos nós te enganamos. Pensei que se soubesse antes, seria diferente. A lógica do menino era impressionante. Juliana concordou com Gabriel. Ele está certo, Nelson. Se você tivesse feito a cirurgia e descoberto depois, seria muito pior. Gabriel te protegeu de uma situação ainda mais dolorosa. Comecei a entender que meu neto havia agido como o adulto mais sensato de toda essa história. E vocês acham que eu deveria perdoar a Marisa? Juliana e Gabriel trocaram olhares. Vovô, perdoar não significa esquecer. Significa não deixar a raiva tomar conta da sua vida, disse Gabriel. Minha professora falou isso na aula de religião. Carlos, que havia ficado quieto durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Nelson, posso dar minha opinião? Pode. Você tem todo o direito de estar com raiva da Marisa. Ela fez uma coisa terrível. Mas o Ricardo e o Gabriel não têm culpa da mentira dela. E você é pai e avô deles por escolha, não por obrigação. Olhei ao redor da sala. Meu irmão, minha nora, meu neto, todas as pessoas ali me tratando com carinho e respeito. Mesmo depois de descobrir que eu não tinha sangue da família que havia criado. Vocês acham que eu devo voltar para casa? Gabriel saltou da poltrona e se plantou na minha frente. Por favor, vovô. A casa não é a mesma sem você. A vovó está chorando sem parar. E eu estou com medo de que tudo se desfaça por causa de um erro que aconteceu antes de eu nascer. As palavras dele me atingiram direto no coração. Olhei para aquele menino corajoso que havia me salvado de uma mentira e percebi que ele estava certo. Gabriel não tinha culpa dos erros dos adultos, mas estava sofrendo as consequências. Está bem, campeão. Vou voltar para casa. O sorriso que se abriu no rosto dele valeu mais do que qualquer explicação ou pedido de desculpas que eu pudesse receber. Juliana suspirou aliviada. Nelson, obrigada. O Ricardo vai ficar muito feliz. Voltei para casa às 6 da tarde. Marisa estava sentada na cozinha com os olhos inchados de tanto chorar. Quando me viu entrar com a mala, ela se levantou rapidamente. Nelson, você voltou. Sua voz era um sussurro esperançoso. Voltei, respondi deixando a mala ao lado da mesa. Mas voltei porque esta ainda é minha casa e Gabriel precisa de estabilidade. Não voltei porque perdoei o que você fez. Ela assentiu, entendendo que não seria fácil reconquistar minha confiança. Gabriel apareceu correndo da sala e me abraçou pela cintura. Sabia que você voltaria, vovô.
Passei a mão no cabelo dele e olhei para Marisa. Precisamos conversar, depois que o Gabriel for dormir. Ela concordou silenciosamente. Durante o jantar, tentamos manter uma aparência de normalidade por causa de Gabriel. Ele contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre um projeto de ciências que estava fazendo. Era surreal estar sentado à mesa com Marisa após descobrir uma mentira de 30 anos, fingindo que tudo estava normal. Vovô, amanhã você vai visitar o papai no hospital? Gabriel perguntou enquanto terminava o macarrão. Vou sim. Quero conversar com ele. Posso ir junto? Olhei para Marisa, que acenou positivamente. Pode sim. Acho que será bom para todos nós. Depois que Gabriel foi para o quarto, Marisa e eu nos sentamos na sala. O silêncio foi longo e pesado. Finalmente ela falou. Nelson, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso tentar explicar o que aconteceu há 30 anos? Pode explicar, mas isso não vai mudar o que você fez. Ela respirou fundo e começou a falar. Quando você viajou para Curitiba, eu estava passando por um momento muito difícil. Minha mãe havia morrido há pouco tempo. Eu me sentia sozinha, deprimida. Roberto apareceu em casa no segundo dia da sua viagem. Marisa continuou, sem conseguir me olhar nos olhos. Disse que estava preocupado comigo, que sabia que eu não estava bem depois da morte da mamãe. Nós bebemos vinho demais e... aconteceu. Escutei em silêncio, tentando não demonstrar a raiva que sentia crescendo dentro de mim. Foi só uma vez, Nelson. Juro por Deus, foi só uma vez. No dia seguinte eu já estava arrependida, me sentindo culpada. E quando descobriu que estava grávida? 2 semanas depois que você voltou da viagem. Calculei as datas e... havia uma possibilidade de ser seu filho. Decidi acreditar nessa possibilidade e nunca mais tocar no assunto. Levantei-me do sofá e caminhei até a janela. Lá fora, a rua estava tranquila. Algumas casas com luzes acesas, vida normal acontecendo enquanto minha vida desabava. Marisa, você não decidiu acreditar. Você decidiu mentir. Eu sei que foi errado. Mas quando o Ricardo nasceu e você o segurou no colo pela primeira vez, você estava tão feliz, tão orgulhoso. Como eu poderia destruir aquela felicidade com uma dúvida? Então você preferiu me deixar viver uma mentira por 30 anos. Virei-me para encará-la. Você me deixou criar, amar e me dedicar a uma criança que pode não ser minha, sabendo que eu estava fazendo isso baseado numa mentira. Marisa começou a chorar novamente. Nelson, eu tentei contar várias vezes ao longo dos anos, mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. E o Roberto se mudou para o Rio de Janeiro. Cortamos contato completamente. Era mais fácil fingir que nada havia acontecido. Mais fácil para você. Para mim foi 30 anos da minha vida baseados numa farsa. Voltei a me sentar, mas mantive distância dela no sofá. E o Roberto nunca desconfiou de nada. Nunca. Ele nem sabia que eu tinha engravidado. Quando soube que eu havia tido um filho, já fazia meses que o Ricardo havia nascido. Ele assumiu que era seu filho mesmo. Marisa, você entende a gravidade do que fez? Minha voz estava mais controlada agora, mas ainda carregada de dor. Você não mentiu só sobre a paternidade. Você mentiu sobre nossa vida inteira. Cada momento de felicidade que tivemos como família foi construído sobre uma mentira. Ela tentou se aproximar no sofá, mas eu afastei minha mão quando ela tentou tocá-la. Nelson, o amor que vocês têm um pelo outro é real. O Ricardo é seu filho em todos os sentidos que importam. Você o criou, educou, formou o caráter dele. Isso não apaga a mentira, Marisa. E não apaga o fato de que você tirou de mim o direito de escolher. Se eu soubesse da verdade há 30 anos, talvez tivesse escolhido criar o Ricardo mesmo assim. Mas você tirou essa escolha de mim. O telefone tocou, interrompendo nossa conversa. Era Juliana. Nelson, desculpa ligar tarde, mas o Roberto terminou todos os exames hoje. Ele é compatível para o transplante. A cirurgia pode ser feita amanhã à tarde. Senti um misto de alívio e amargura. Que bom, o Ricardo deve estar feliz. Na verdade, ele quer conversar com você antes da cirurgia. Está preocupado com a relação de vocês depois de tudo que aconteceu.
Olhei para Marisa, que estava escutando a conversa. Diga para ele que vou ao hospital amanhã de manhã, com o Gabriel se ele quiser ir. Ele vai querer, tenho certeza. Muito obrigada, Nelson. Depois que desliguei, Marisa me olhou esperançosa. Você vai conversar com o Ricardo? Vou. Mas não por você. Por ele e pelo Gabriel. Eles não têm culpa da sua mentira. Levantei-me do sofá. Vou dormir no quarto de hóspedes por enquanto. Preciso de tempo para decidir o que fazer com nosso casamento. Marisa assentiu, resignada. Nelson, por favor, não desista de nós completamente. Sei que errei, mas você é o amor da minha vida. Era, respondi, caminhando em direção ao quarto de hóspedes. Você era o amor da minha vida. Agora não sei mais quem você é. Gabriel acordou animado na manhã seguinte, ansioso para visitar o pai no hospital. Durante o café da manhã, evitei conversar com Marisa além do necessário. Ela tentou algumas aproximações, mas eu não estava pronto para fingir normalidade. Vovô, você está muito quieto. Gabriel observou enquanto comia seu cereal. Estou pensando, campeão. Hoje vai ser um dia importante. Por causa da conversa com o papai? Isso mesmo. Tenho que decidir algumas coisas importantes. No caminho para o hospital, Gabriel me fez uma pergunta que não esperava. Vovô, se o papai não fosse seu filho de verdade, você ainda seria meu avô? Parei no semáforo vermelho e me virei para olhá-lo. Claro que sim. Você é meu neto do coração, independente de qualquer coisa. Então, por que é diferente com o papai? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Porque com o papai há uma mentira de 30 anos no meio. Com você não há mentira nenhuma. Gabriel ficou pensativo por alguns segundos. Mas se o papai não sabia da mentira, ele não mentiu para você. A lógica do menino era irrefutável. Ricardo realmente não sabia de nada. Ele havia sido criado acreditando que eu era seu pai biológico, assim como eu havia acreditado ser seu pai biológico. Nós dois éramos vítimas da mentira de Marisa. Chegamos ao hospital às 9 da manhã. Ricardo estava acordado, sentado na cama, com uma aparência bem melhor do que nos últimos dias. Quando nos viu entrar, seu rosto se iluminou. Pai, Gabriel. Mas logo em seguida, sua expressão ficou séria. Pai, você está bem? Depois do que aconteceu ontem, Gabriel correu até a cama e abraçou o pai. Papai, o vovô veio conversar com você. Ricardo me olhou com uma mistura de esperança e medo. Pai, eu precisava te pedir desculpas. Eu não sabia de nada sobre o que a mamãe fez, mas sei que você deve estar sofrendo muito. Sentei-me na cadeira ao lado da cama de Ricardo. Ele parecia mais frágil do que nunca, não apenas por causa da doença, mas pelo peso emocional de toda a situação. Filho, eu não vim aqui para receber desculpas suas. Você não fez nada de errado, mas deve estar com raiva de mim também. Afinal, descobriu que eu não sou realmente seu filho. A dor na voz dele era palpável. Ricardo, escuta o que vou te dizer. Você é meu filho. Pode não ser meu sangue, mas é meu filho em tudo que importa. Gabriel, sentado na beirada da cama, sorriu ao ouvir minhas palavras. Eu te criei desde bebê, continuei. Ensinei você a andar, a falar, ajudei com a lição de casa, torci por você nos jogos de futebol. Fui eu que te levei ao hospital quando quebrou o braço aos 8 anos. Fui eu que conversamos sobre girls quando você era adolescente. Ricardo começou a chorar. Pai, eu estava com tanto medo de te perder. Quando soube da verdade ontem, pensei que você fosse me abandonar. Nunca. Você é meu filho, Ricardo. A mentira foi da sua mãe, não nossa. Mas, e agora? Como fica a nossa relação? E o Roberto? Ele vai fazer a cirurgia hoje à tarde. Respirei fundo antes de responder. O Roberto é seu pai biológico. Isso significa que ele tem responsabilidades que ele mesmo ofereceu assumir. Mas eu continuo sendo seu pai, em todos os outros sentidos. Gabriel se inclinou para mais perto de nós. Isso quer dizer que o papai vai ter 2 pais agora? A pergunta arrancou um sorriso de Ricardo pela primeira vez em dias. Acho que sim, campeão. Um pai de sangue e um pai de coração. E o de coração é o melhor, disse Ricardo segurando minha mão.
Pai, obrigado por não me abandonar. Sei que a situação é complicada, mas você é a pessoa mais importante da minha vida, depois do Gabriel e da Juliana. Apertei a mão dele de volta. Ricardo, quero que você se concentre em ficar bom. A cirurgia hoje vai resolver seu problema de saúde. O resto a gente resolve depois, com calma. Por volta das 11 da manhã, Roberto chegou ao hospital para os preparativos finais da cirurgia. Eu estava no corredor com Gabriel quando o vi se aproximando. 30 anos depois da traição, face a face com meu ex-melhor amigo. Nelson, ele disse, parando a alguns metros de distância. Roberto. Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Gabriel olhou de um para o outro, claramente sentindo a tensão no ar. Posso falar com você em particular? Roberto perguntou. Gabriel, vai lá dentro ficar com seu pai. Eu volto daqui a pouco. O menino assentiu e entrou no quarto. Roberto e eu fomos até uma pequena sala de espera vazia no final do corredor. O silêncio entre nós era pesado com 30 anos de história. Nelson, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que você saiba que eu não sabia. Nunca soube que o Ricardo poderia ser meu filho. Estudei o rosto dele, procurando sinais de mentira, mas só encontrei sinceridade e culpa. Mesmo que não soubesse do resultado, você sabia que havia traído nossa amizade. Você sabia que havia dormido com minha esposa enquanto eu estava trabalhando fora. Roberto baixou a cabeça. Sei, e me arrependo todos os dias há 30 anos. Se arrependia tanto, por que nunca me contou? Porque sou um covarde. Porque não queria destruir sua felicidade, seu casamento, sua família. Achei que se guardasse o segredo, pelo menos não causaria mais dor. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela. Vocês dois tomaram decisões por mim sem me consultar. Decidiram que eu era frágil demais para lidar com a verdade. Isso foi mais desrespeitoso do que a própria traição. Roberto se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Você tem razão. Fomos egoístas. Eu fui egoísta. Se pudesse voltar no tempo, mas não pode. E agora vai operar para salvar a vida de um homem que pode ser seu filho. Nelson, posso te fazer uma pergunta? Roberto se sentou novamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Você consegue me perdoar algum dia? Pensei na pergunta por alguns segundos. Roberto, perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista com ações. E o que eu preciso fazer para conquistar? Primeiro, salve a vida do Ricardo hoje. Segundo, se ele realmente for seu filho biológico, assuma as responsabilidades que isso implica. Terceiro, respeite o fato de que eu criei esse homem e sou o pai dele em todos os sentidos que importam. Roberto assentiu seriamente. Combinado? E Nelson, independente do que aconteça entre nós, quero que saiba que você sempre foi o melhor homem que conheci. Ricardo teve sorte de ter você como pai. As palavras dele me emocionaram mais do que eu esperava. Voltamos para o quarto onde Ricardo, Gabriel e Juliana esperavam. O médico havia chegado para as últimas orientações antes da cirurgia. Senhor Roberto, está pronto? Doutor Henrique perguntou. Estou. Vamos salvar o Ricardo. Gabriel se aproximou de Roberto. Muito obrigado por ajudar meu pai. Roberto se ajoelhou na altura do menino. De nada, Gabriel. Seu avô faria a mesma coisa por mim se fosse preciso. O menino olhou para mim. Faria mesmo, vovô? A pergunta me pegou de surpresa. Depois de tudo que havia descoberto, eu ainda faria uma cirurgia para salvar Roberto se ele precisasse? Faria sim, campeão, porque é isso que pessoas decentes fazem umas pelas outras. Roberto me olhou com gratidão. Muito obrigado, Nelson, por tudo. Eles levaram Roberto para a preparação cirúrgica às 2 da tarde. A cirurgia duraria aproximadamente 4 horas. Juliana, Gabriel e eu nos instalamos na sala de espera para a longa vigília. Vovô, você acha que tudo vai dar certo? Gabriel perguntou, sentado ao meu lado. Acho sim. O Roberto é forte e saudável. E os médicos são muito competentes. Juliana segurou minha mão. Nelson, muito obrigada por estar aqui. Sei que não foi fácil depois de tudo que aconteceu. As 4 horas de cirurgia pareceram 4 dias. Gabriel tentava se distrair com revistas e jogos no celular, mas eu podia ver que ele estava ansioso.
Juliana alternava entre caminhar pela sala de espera e sentar ao meu lado, conversando sobre assuntos aleatórios para passar o tempo. Marisa chegou ao hospital por volta das 4 da tarde. Quando me viu, hesitou na entrada da sala de espera. "Posso ficar?" Ela perguntou timidamente. "Claro, é seu filho também", respondi, indicando uma cadeira do outro lado da sala. O clima entre nós estava tenso, mas Gabriel serviu como ponte, alternando entre conversar comigo e com ela, mantendo alguma normalidade na situação. "Vovó, você trouxe alguma coisa para comer?" "Estou com fome", ele disse por volta das 5 da tarde. Marisa havia trazido sanduíches e suco para todos. Comemos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era surreal estar ali, aguardando o resultado de uma cirurgia feita pelo homem que havia traído nossa amizade e nossa família. "Nelson", Marisa disse baixinho quando Gabriel foi ao banheiro, "como você está lidando com tudo isso?" "Um dia de cada vez", respondi sem olhar para ela. "E você? Como está lidando com o fato de que a mentira finalmente veio à tona?" "Estou aliviada", ela confessou, me surpreendendo. Carregar esse segredo por 30 anos estava me matando por dentro. Várias vezes quis contar, mas não tinha coragem. E agora? Agora vou ter que aprender a viver com as consequências. Gabriel voltou do banheiro e se sentou entre nós. "Vovô, vovó, vocês vão se separar por causa disso tudo?" A pergunta direta do menino nos pegou desprevenidos. Marisa e eu nos olhamos pela primeira vez em horas. "Não sei ainda, Gabriel", respondi honestamente. "Preciso de tempo para processar tudo o que aconteceu." Marisa me olhou com esperança nos olhos, mas eu desviei o olhar. Gabriel assentiu, parecendo entender que alguns problemas dos adultos não têm soluções rápidas. Às 6 da tarde, doutor, Henrique finalmente apareceu na sala de espera. Todos nós nos levantamos imediatamente. "Como foi a cirurgia, doutor?" Juliana perguntou, segurando a mão de Gabriel. "Tudo correu perfeitamente. Tanto o Roberto quanto o Ricardo estão bem. O rim foi transplantado com sucesso e já está funcionando normalmente." O alívio que senti foi imenso. Gabriel gritou de alegria e abraçou Juliana. Marisa começou a chorar de emoção. "Quando poderemos ver o Ricardo?" perguntei. "Ele ainda está na UTI, mas deve acordar da anestesia nas próximas 2 horas. Vocês podem vê-lo rapidamente, um de cada vez." "E o Roberto?" "Ele também está bem, se recuperando na sala de cirurgia. Ambos ficaram em observação por 24 horas. 2 horas depois, pudemos finalmente ver Ricardo. Ele estava acordado, ainda um pouco sonolento pelos efeitos da anestesia, mas sorrindo. "Pai", ele disse quando me viu entrar na UTI. "Como você está se sentindo?" perguntei, aproximando-me da cama. "Diferente, melhor. Os médicos disseram que o rim já está funcionando." Peguei sua mão. "Fico feliz, filho. Muito feliz." "Pai, como está o Roberto? Ele salvou minha vida." "Ele está bem, se recuperando como você. Preciso agradecer a ele pessoalmente. Vai ter tempo para isso. Agora você precisa focar em se recuperar." Gabriel entrou logo depois de mim, radiante de felicidade por ver o pai bem. "Papai, você está bem." "Estou ótimo, campeão, e tudo graças ao vovô e ao Roberto." Quando saí da UTI, encontrei Roberto sendo levado para o quarto em uma cadeira de rodas. Nossos olhares se cruzaram no corredor. Ele acenou fracamente, ainda sob efeito dos medicamentos. Acenei de volta. Independente do passado, aquele homem havia acabado de salvar a vida do meu filho. Juliana me alcançou no corredor. "Nelson, os médicos disseram que o Ricardo pode receber alta em 1 semana se tudo correr bem. O Roberto também. Que ótima notícia. E Nelson, muito obrigada por ter ficado aqui hoje. Sei que não foi fácil. Juliana, o Ricardo é meu filho. Independente das circunstâncias, eu sempre estarei aqui quando ele precisar." Ela me abraçou. "Você é um homem incrível. O Gabriel tem sorte de ter você como avô." Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha na minha vida. De manhã, eu ia ao hospital visitar Ricardo, que se recuperava rapidamente. À tarde, levava Gabriel para visitá-lo também.
À noite, voltava para casa onde Marisa e eu mantínhamos uma convivência educada, mas distante. Roberto também se recuperava bem. No terceiro dia após a cirurgia, tivemos nossa primeira conversa mais longa. Ele estava sentado na poltrona ao lado da cama quando entrei no quarto. Nelson, que bom te ver. Como está o Ricardo? Melhorando a cada dia. Os médicos estão impressionados com a rapidez da recuperação. Fico feliz. E como você está lidando com tudo isso? Roberto perguntou, gesticulando vagamente para indicar toda a situação. Sentei-me na cadeira de visitas. Sinceramente, alguns dias melhor, outros pior. É muita coisa para processar. Imagino. Nelson, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você vai conseguir perdoar a Marisa algum dia? A pergunta me pegou desprevenido. Por que quer saber? Porque eu tenho vivido com a culpa do que fizemos por 30 anos. E ver você sofrendo por causa dos nossos erros está sendo muito difícil. Roberto, você quer minha opinião honesta? Quero. Acho que um dia posso conseguir perdoar vocês dois. Mas esquecer? Nunca. E confiar novamente? Isso vai levar muito tempo. Roberto assentiu tristemente. É justo, mais do que justo. Mas uma coisa eu posso te garantir. Você salvou a vida do meu filho. Por isso serei eternamente grato. E sobre minha relação com o Ricardo? Como você acha que devemos lidar com isso? Era uma pergunta difícil. Acho que isso cabe a vocês dois decidirem. Você é o pai biológico dele, mas eu sou o pai que o criou. Não precisa ser uma competição. No quinto dia após a cirurgia, Ricardo estava bem o suficiente para uma conversa séria. Gabriel havia ido à escola, então estávamos sozinhos no quarto. Pai, preciso falar sobre a situação com o Roberto e com você. Estou escutando. Primeiro, quero que saiba que para mim você sempre será meu pai. O Roberto pode ser meu pai biológico, mas você é meu pai de verdade. Suas palavras me aqueceram o coração. Segundo, estou pensando em conhecer melhor o Roberto, não como pai, mas talvez como um amigo de família. Afinal, ele salvou minha vida. E como você se sente em relação a isso? Confuso, mas curioso. Gostaria de entender como ele é como pessoa. Ricardo, isso me parece muito sensato. Você tem todo o direito de querer conhecê-lo melhor. E você ficaria incomodado? Um pouco, admito. Mas entendo que é importante para você. Pai, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Você vai se separar da mamãe? Suspirei profundamente. Era a pergunta que eu também estava me fazendo há dias. Não sei, filho. A mentira que ela contou foi muito grave. Mudou toda a base do nosso casamento. Mas vocês se amam. Eu amava a mulher que eu pensava que ela era. Agora não sei mais quem ela realmente é. Ricardo ficou quieto por alguns minutos. Pai, posso dar minha opinião? Claro. A mamãe errou feio. Mas 30 anos de casamento não se jogam fora por causa de um erro, mesmo sendo um erro grave. Não é só o erro, Ricardo. É a mentira mantida por 3 décadas. É a falta de confiança que isso gerou. Entendo. Mas talvez vocês possam reconstruir a confiança aos poucos? Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei Marisa na cozinha preparando o jantar. Gabriel estava fazendo lição de casa na mesa. A cena era doméstica, normal. Mas eu sabia que nada estava normal entre nós. Como está o Ricardo hoje? Ela perguntou sem se virar do fogão. Bem, deve receber alta amanhã. Que ótimo! E o Roberto? Também bem, recebe alta no mesmo dia. Gabriel levantou os olhos da lição. Vovô, quando o papai voltar para casa, vocês vão fazer as pazes com a vovó? A pergunta direta do menino fez Marisa se virar do fogão, esperançosa. Gabriel, esse é um assunto complicado entre adultos. Mas vocês se gostam, né? Nos gostávamos, respondi, olhando diretamente para Marisa. Agora não sei mais. Após o jantar e depois que Gabriel foi dormir, Marisa e eu nos sentamos na sala para a conversa que vínhamos adiando. Nelson, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso tentar reconquistar sua confiança. Como pretende fazer isso? Sendo completamente honesta daqui para frente, fazendo terapia para entender por que mantive essa mentira por tanto tempo.
dando a você todo o espaço que precisar. Marisa, o problema não é só a mentira. É o que ela representa. 30 anos vivendo com alguém que eu não conhecia realmente. Mas você me conhece, Nelson. A única coisa que escondi foi isso. Não foi só isso? Tem certeza de que não há mais nada que você está escondendo? Ela me olhou nos olhos. Tenho certeza absoluta. Essa era a única mentira. Levantei-me do sofá e caminhei pela sala. Marisa, vou ser honesto com Yu. Não sei se consigo continuar casado com você. Não sei se consigo olhar para você todos os dias sem lembrar da mentira. Ela começou a chorar, mas de forma contida. E se eu sair de casa por um tempo? Para você ter espaço para pensar. Talvez seja o melhor mesmo. No dia seguinte, enquanto Ricardo recebia alta do hospital, Marisa fazia suas malas para se mudar temporariamente para a casa da irmã. Gabriel não estava entendendo muito bem a situação, mas percebia que algo definitivo estava acontecendo. Vovó vai embora mesmo? Ele me perguntou enquanto observávamos Marisa colocar as malas no carro. É temporário, Gabriel. Enquanto eu e ela resolvemos nossos problemas. Mas ela vai voltar? Não sei, campeão. Sinceramente não sei. Ricardo chegou do hospital no meio da tarde. Ainda fraco, mas visivelmente melhor. Quando viu que Marisa não estava em casa, perguntou: "Cadê a mamãe?" Ela foi ficar na casa da tia Rosa por uns tempos. Por causa da situação entre vocês? Sim, achamos melhor ter um tempo separados para pensar. Ricardo se sentou pesadamente no sofá da sala. Pai, isso é definitivo? Não sei, filho. Preciso de tempo para entender se consigo reconstruir a confiança nela. Gabriel se sentou ao lado do pai no sofá. Papai, você acha que eles vão voltar a ficar juntos? Espero que sim, campeão. Mas isso depende deles. Ricardo me olhou. Pai, posso te dar um conselho? Pode. Não tome decisões definitivas enquanto ainda está com raiva. Espera a poeira baixar. Não é só raiva, Ricardo. É decepção. É sensação de que não conheço mais a pessoa com quem vivi por 30 anos. Entendo. Mas talvez você possa dar uma chance para ela se redimir? Naquela noite, a casa parecia estranhamente vazia sem Marisa. Gabriel e eu jantamos sozinhos enquanto Ricardo descansava no quarto. Vovô, você sente falta da vovó? Sinto sim. Então por que ela não pode voltar? Porque às vezes sentir falta não é suficiente, Gabriel. Às vezes precisamos mais do que saudade para manter um relacionamento. Uma semana após a alta de Ricardo, Roberto me ligou. Nelson, podemos conversar? Gostaria de falar sobre como vamos lidar com a situação daqui para frente. Concordei em encontrá-lo num café próximo ao hospital. Quando cheguei, ele já estava lá, ainda parecendo um pouco pálido da cirurgia, mas bem melhor. Como você está se sentindo? Perguntei, sentando-me à sua frente. Fisicamente bem, emocionalmente. É complicado. Por causa da situação? Sim. Nelson, eu não sei qual é meu lugar nessa história. Sou o pai biológico do Ricardo, mas você é o pai de verdade dele. E isso te incomoda? Na verdade, me alivia. Eu não saberia como ser pai de um homem adulto do nada, mas também me deixa confuso sobre qual deve ser minha relação com ele. Roberto mexeu nervosamente na xícara de café. Roberto, que tal vocês dois decidirem isso naturalmente? Sem pressão, sem expectativas. Você não ficaria incomodado se desenvolvêssemos uma amizade? Desde que fique claro que eu sou o pai dele, não. Está mais do que claro. Nelson, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como está a sua situação com a Marisa? Ela está morando com a irmã temporariamente. Ainda não sei o que vou fazer. Você ainda a ama? A pergunta me pegou desprevenidos. Amo a mulher que pensei que ela fosse. Não sei se amo a mulher que ela realmente é. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Nelson, eu sei que não tenho moral para dar conselhos sobre relacionamento, mas posso compartilhar algo que aprendi? Pode. Nos últimos 30 anos vivi com o peso da culpa do que fiz. Isso me impediu de ter relacionamentos sérios, me fez uma pessoa amargurada. A raiva e o ressentimento machucam mais quem sente do que quem os provocou.
Você está sugerindo que eu perdoe a Marisa? Perguntei a Roberto, surpreso com o rumo da conversa. Estou sugerindo que você não deixe a raiva tomar conta da sua vida como eu deixei. Roberto se inclinou para a frente na mesa do café. Nelson, você tem uma família linda, um neto incrível, um filho que te ama incondicionalmente. Não jogue isso fora por causa do erro de uma pessoa, mesmo sendo um erro grave. Mas como confiar novamente? Talvez construindo a confiança aos poucos, com transparência total. Roberto suspirou. Olha, eu sei que posso estar falando besteira, mas 30 anos sozinho me ensinaram o valor da família. Voltei para casa pensativo. Gabriel estava assistindo televisão na sala quando cheguei. E aí, vovô? Como foi a conversa com o Roberto? Interessante. Ele me deu alguns conselhos. Que tipo de conselho? Sobre não deixar a raiva acabar com coisas boas da vida. Gabriel desligou a TV e se virou para mim. Tipo, você e a vovó? Tipo, eu e a vovó. Gabriel pensou por alguns segundos. Vovô, posso te contar uma coisa? Claro. A vovó me ligou hoje, ela estava chorando muito. Disse que cometeu o maior erro da vida dela e que não sabe como consertar. As palavras de Gabriel me tocaram mais do que eu esperava. E o que você respondeu? Disse que você estava triste também, mas que ainda gostava dela. E como você sabe disso? Porque você fica olhando para as fotos dela quando acha que ninguém está vendo. E porque você guardou a xícara de café preferida dela no armário, mas não guardou as outras coisas. A percepção do menino me impressionou. Gabriel, você é muito esperto. Vovô, você acha que daria para tentar de novo com a vovó? Não sei, campeão. É muito complicado. Mas vocês não vão saber se não tentarem. 2 dias depois, Marisa apareceu em casa no final da tarde. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a campainha. Gabriel correu para abrir a porta. Vovó! Ouvi a voz animada dele da sala. Quando entrei na sala, encontrei Marisa abraçando Gabriel. Ela parecia ter emagrecido e suas olheiras denunciavam noites mal dormidas. Oi, Nelson, ela disse timidamente. Posso conversar com você? Claro. Gabriel, vai fazer sua lição no quarto. O menino obedeceu, não sem antes dar outro abraço na avó. Marisa e eu nos sentamos no sofá, mantendo distância respeitosa. Como você está? Ela perguntou. Bem. E você? Não muito bem. Estar longe de casa, de você e do Gabriel, está sendo mais difícil do que imaginei. Marisa, se veio aqui esperando que eu diga que pode voltar, não vim para isso. Vim para te mostrar uma coisa. Ela tirou da bolsa uma pasta com documentos. O que é isso? São todos os exames de DNA que fiz com o Ricardo enquanto ele estava no hospital. Abri a pasta e vi os resultados laboratoriais. Por que fez isso? Porque queria ter certeza absoluta da paternidade antes de conversarmos. Li os resultados cuidadosamente. Roberto era definitivamente o pai biológico de Ricardo. E agora? O que pretende fazer com essa informação? Nada. Só queria que você soubesse que eu não estava tentando esconder mais nada. Fechei a pasta e a devolvi para ela. Marisa, isso não muda o fato de que você mentiu por 30 anos. Eu sei. Mas queria que soubesse que não há mais mentiras entre nós. Tem mais alguma coisa que precisa me contar? Qualquer coisa? Ela me olhou diretamente nos olhos. Não, juro pela vida do Gabriel que não há mais nada. Marisa, vou ser honesto com você. Ainda não sei se consigo perdoar completamente o que você fez. Entendo. Mas também não consigo fingir que 30 anos de casamento não significaram nada. O que você está sugerindo? Marisa perguntou, uma pitada de esperança na voz. Estou sugerindo que talvez possamos tentar reconstruir nossa relação. Devagar, com total transparência. Você aceitaria tentar terapia de casal? Aceitaria. Mas com algumas condições. Quais? Primeira, transparência total sobre tudo. Segunda, você assume completamente a responsabilidade pelo que fez, sem tentar justificar ou minimizar. Aceito as 2 condições. Tem mais. Terceira, nada de pressão para que as coisas voltem a ser como antes. Vamos construir algo novo, não tentar resgatar o que morreu. Marisa assentiu vigorosamente. Aceito tudo. Nelson,
Muito obrigada por me dar essa chance. Ainda não é uma chance, Marisa. É apenas uma possibilidade de chance. Gabriel apareceu na entrada da sala, claramente tendo escutado pelo menos parte da conversa. Isso significa que a vovó pode voltar para casa? Marisa e eu nos olhamos. Ainda não, Gabriel. Respondi. Mas significa que vamos tentar resolver nossos problemas. Que bom. Gabriel correu e nos abraçou juntos. Foi um momento estranho, mas também reconfortante. Vovó, você vai ficar para o jantar? Só se o vovô quiser. Pode ficar, respondi. Gabriel estava sentindo sua falta. Durante o jantar, tentamos manter uma conversa normal, principalmente por causa de Gabriel. Mas eu podia sentir que algo havia mudado. Não éramos mais os mesmos, mas talvez pudéssemos ser algo novo. Depois do jantar, enquanto Gabriel assistia TV, Marisa ajudou a lavar a louça. Nelson, posso te perguntar uma coisa? Pode. O que te fez mudar de ideia sobre tentar de novo? Várias coisas. O Roberto me disse que a raiva estava destruindo a vida dele há 30 anos. O Gabriel me mostrou que eu ainda me importo com você. E o Ricardo me lembrou que 30 anos de casamento valem alguma coisa. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina nova. Marisa continuava morando com a irmã, mas vinha em casa 3 vezes por semana para jantar conosco. Aos sábados, fazíamos atividades em família com Gabriel e Ricardo, que já estava completamente recuperado. A primeira sessão de terapia de casal foi tensa. O terapeuta, Dr. Marcos, fez perguntas difíceis sobre confiança, mentira e reconstrução de relacionamentos. Marisa chorou várias vezes durante a sessão. Nelson, como você se sente em relação à possibilidade de perdoar sua esposa? O terapeuta perguntou. Confuso. Algumas horas acho que consigo, outras acho que nunca vou conseguir. E você, Marisa? Como se sente carregando esse peso há tanto tempo? Aliviada por ter contado, mas apavorada com as consequências. Por que decidiu manter o segredo por tanto tempo? Porque sou covarde. Porque não queria destruir minha família. Mas principalmente porque não queria perdê-lo. Marisa olhou para mim. Nelson sempre foi o amor da minha vida. A ideia de perdê-lo me aterrorizava. E agora? Dr. Marcos perguntou. Agora entendo que quase o perdi mesmo assim, e de uma forma muito pior. Saímos da primeira sessão emocionalmente exaustos, mas com a sensação de que havia esperança. Como você se sente? Perguntei a Marisa no estacionamento. Como se tivesse corrido uma maratona. E você? Igual, mas também como se tivéssemos dado o primeiro passo numa longa caminhada. Roberto havia desenvolvido uma amizade respeitosa com Ricardo. Eles se encontravam uma vez por semana para conversar, às vezes com Gabriel junto. A dinâmica era estranha, mas funcional. Como está sendo ter 2 pais? Perguntei a Ricardo numa dessas tardes. Diferente do que imaginei, o Roberto é uma boa pessoa, mas está claro que você é meu pai de verdade. 2 meses após começarmos a terapia, eu e Marisa fazíamos progressos lentos, mas constantes. Ela havia se mudado de volta para casa, mas dormia no quarto de hóspedes. Estávamos reconstruindo nossa relação como se fôssemos 2 pessoas se conhecendo novamente. Vovô, vocês estão melhores? Gabriel perguntou uma tarde enquanto fazíamos sua lição de matemática. Estamos tentando, campeão. Parece que sim. Vocês não brigam mais e às vezes até riem juntos. Era verdade. Aos poucos, estávamos redescobrindo coisas boas um no outro. Marisa estava sendo completamente transparente sobre tudo. Onde ia, com quem falava, o que sentia. A transparência era reconfortante, mesmo sendo às vezes excessiva. Nelson, posso te perguntar uma coisa? Ela disse durante o jantar. Claro. Você acha que um dia poderemos ser felizes de novo? Não como éramos antes, mas de uma forma nova? Acho que é possível. Respondi honestamente. Mas vai levar tempo. Muito tempo. Gabriel sorriu ao ouvir minha resposta. Tempo a gente tem, né, vovô? Ricardo estava completamente recuperado e havia voltado ao trabalho. Sua experiência com a doença e o transplante o havia mudado, tornado mais maduro e grato pela vida. Pai,
Posso te agradecer por uma coisa? Pode. Por não ter me abandonado quando descobriu que eu não era seu filho biológico. Isso significou mais para mim do que você imagina. Ricardo, você é meu filho. Isso nunca vai mudar. E obrigado por ter dado uma chance para a mamãe também. Sei que não foi fácil. Ainda não sei se vai dar certo, mas estamos tentando. É tudo o que importa. Roberto continuava sendo uma presença respeitosa, mas presente em nossas vidas. Ele havia começado a namorar uma mulher divorciada e parecia mais feliz do que nos últimos anos. Nelson, muito obrigado por ter me permitido fazer parte da vida do Ricardo. Ele disse durante um encontro casual no supermercado. E obrigado por estar tentando reconstruir sua família. Vocês merecem ser felizes. 4 meses depois do início da terapia, Marisa e eu tivemos nossa primeira discussão séria. Foi sobre algo bobo. Ela havia esquecido de me contar sobre um compromisso que tinha com a irmã, mas desencadeou todas as inseguranças que eu estava tentando superar. Por que você não me contou que ia sair com a Rosa hoje? Perguntei quando ela chegou em casa às 10 da noite. Esqueci de mencionar. Não achei que fosse importante. Como não é importante? Nós combinamos transparência total. A discussão escalou rapidamente. Todas as mágoas represadas vieram à tona. Nelson, foi apenas um esquecimento. Para você pode ter sido apenas um esquecimento. Para mim são 30 anos de mentiras voltando à tona. Gabriel estava no quarto, mas certamente podia ouvir a discussão. Ricardo havia chegado no meio da briga e tentava mediar. Pai, talvez vocês devessem se acalmar um pouco. Ricardo, sua mãe prometeu transparência total e 3 dias depois já está esquecendo de me contar coisas. Marisa começou a chorar. Nelson, foi um erro inocente. Não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. Como eu posso saber isso? Como posso confiar em você se você já está esquecendo das regras que estabelecemos? A discussão continuou por mais de 1 hora, com ambos dizendo coisas que não deveríamos. No final, Marisa foi dormir no quarto de hóspedes chorando, e eu fiquei na sala me sentindo culpado, mas ainda com raiva. Ricardo se sentou comigo no sofá. Pai, posso falar uma coisa? Pode. Vocês dois estão tentando reconstruir algo muito complexo. É natural que tenham tropeços. Mas será que vale a pena tanto esforço, Ricardo? Pai, você ama a mamãe? Amo. Amo e odeio ao mesmo tempo. Então vale a pena sim. Amor não é fácil, mas é o que faz a vida valer a pena. No dia seguinte, acordei me sentindo mal pela discussão da noite anterior. Marisa estava na cozinha preparando café, com os olhos inchados de chorar. Bom dia. Ela disse timidamente. Bom dia. Marisa, sobre ontem à noite, você estava certo. Eu deveria ter te contado sobre o compromisso com a Rosa. Mesmo sendo algo simples, nossa situação exige cuidados especiais. E eu exagerei na reação. Desculpe. Nos abraçamos pela primeira vez em meses. Foi um abraço hesitante, cuidadoso, mas genuíno. Nelson, você acha que vamos conseguir? Acho que sim. Mas vai ter mais discussões como essa. Eu sei. E vou tentar ter mais paciência com suas inseguranças. E eu vou tentar ter mais paciência com seus esquecimentos. Gabriel apareceu na cozinha ainda de pijama. Vocês fizeram as pazes? Fizemos sim, campeão. Ele correu e nos abraçou. Que bom. Eu não gosto quando vocês brigam. Na terapia daquela semana, Dr. Marcos nos parabenizou. Vocês passaram por sua primeira crise e a resolveram de forma madura. Isso é um grande progresso. Como assim? Perguntei. Casais que passam por traumas de confiança como vocês precisam aprender a brigar e se reconciliar de forma saudável. Vocês fizeram exatamente isso. Então as brigas são normais? Marisa perguntou. Não apenas normais, mas necessárias. Vocês estão processando anos de questões reprimidas. O importante é como vocês resolvem os conflitos. E como vocês acham que saímos dessa? Perguntei. Muito bem. Vocês se ouviram, pediram desculpas, estabeleceram limites mais claros e se reconciliaram. Isso mostra que estão comprometidos com o processo. 6 meses após o início da nossa reconciliação, chegou o aniversário de casamento.
31 anos juntos, sendo que apenas 6 meses vivendo com a verdade completa. Não sabíamos como lidar com a data. Deveríamos comemorar? Marisa perguntou na semana anterior. Não sei. Por um lado, são 31 anos de história. Por outro, parece estranho comemorar considerando tudo o que aconteceu. Gabriel resolveu a questão por nós. Vovô, vovó, eu organizei uma surpresa para vocês. No dia do aniversário, ele havia decorado a sala com fotos antigas nossas e preparado um jantar simples. Vocês merecem comemorar porque estão lutando para ficar juntos. Ricardo e Juliana vieram para o jantar. Até mesmo Roberto apareceu, trazendo um presente singelo. Nelson, Marisa, vocês são um exemplo de que é possível reconstruir o que parece perdido. Durante o jantar, olhei ao redor da mesa. Minha esposa, meu filho, independente da genética, minha nora, meu neto, e até mesmo o homem que havia causado tanta dor, mas que agora fazia parte da nossa história de cura. Posso fazer um brinde? Perguntei, levantando meu copo de vinho. Todos levantaram seus copos. Há segundas chances, há verdades difíceis e há famílias que se recusam a desistir uma das outras. Ao amor que supera os erros, complementou Marisa, me olhando diretamente nos olhos. Há avós corajosos, disse Gabriel, fazendo todos rirem. Há pais que salvam vidas, disse Ricardo, olhando para Roberto e para mim. Há novas oportunidades, disse Roberto, claramente emocionado com a oportunidade de fazer parte dessa reconciliação familiar. Após o jantar, quando já estávamos sozinhos, Marisa me pegou pela mão. Nelson, obrigada por não ter desistido de nós. Obrigada a você por ter tido coragem de contar a verdade, mesmo que tenha demorado 30 anos. Você me perdoou? Ela perguntou a pergunta que pairava entre nós há meses. Pensei cuidadosamente antes de responder. Ainda estou aprendendo a perdoar, mas posso dizer que não sinto mais raiva. É um começo. É um bom começo. 8 meses após o início da nossa reconciliação, surgiu uma situação que testaria a nova confiança que estávamos construindo. Marisa recebeu uma proposta de trabalho que exigiria viagens frequentes. Era uma oportunidade profissional importante que ela havia sonhado por anos. Nelson, preciso te contar sobre uma proposta que recebi. Ela disse numa quinta-feira à noite. Imediatamente senti um frio no estômago. Qualquer novidade ainda me deixava nervoso. Que tipo de proposta? Uma empresa de consultoria me ofereceu uma posição sênior. Pagam muito bem, mas exigiria viagens pelo menos 2 vezes por mês. Meu primeiro impulso foi dizer não, mas me forcei a pensar racionalmente. E você quer aceitar? Profissionalmente, sim. Pessoalmente, só se você estiver confortável com isso. Marisa, você não precisa da minha permissão para trabalhar. Preciso sim, considerando nossa situação. Não vou aceitar nada que possa abalar a confiança que estamos reconstruindo. A honestidade dela me surpreendeu positivamente. Conversamos sobre a proposta durante horas. As viagens seriam de no máximo 3 dias, sempre com itinerário detalhado compartilhado comigo. E ela ligaria todos os dias. Se em algum momento você se sentir inseguro, eu largo o emprego. Ela prometeu. Não quero que você abra mão de oportunidades por minha causa. Nelson, você é mais importante do que qualquer trabalho. Após muito pensar, decidi apoiá-la. Aceite a proposta. Vamos usar isso como um teste da nossa nova confiança. Gabriel ficou preocupado quando soube das viagens. Vovó, você vai viajar muito? Às vezes sim, mas nunca por mais de 3 dias. E se o vovô ficar triste? Então eu volto correndo para casa. A primeira viagem de Marisa foi para Brasília, 3 dias de consultoria para uma empresa governamental. Ela partiu numa segunda-feira de manhã, depois de me dar um beijo de despedida. O primeiro beijo espontâneo entre nós desde a revelação do segredo. Você vai ficar bem? Ela perguntou antes de sair. Vou sim. Vá trabalhar e arrase. Te amo. Ela disse, me pegando de surpresa. Eu também te amo, respondi. E percebi que realmente sentia isso. Durante os 3 dias, ela cumpriu religiosamente a promessa de ligar 2 vezes por dia. Mandava fotos dos lugares onde estava,
Compartilhava detalhes das reuniões, mantinha total transparência sobre sua rotina. Gabriel percebeu que eu estava nervoso no primeiro dia. Vovô, você está bem? Estou um pouco ansioso, mas bem. Ansioso por quê? Porque é a primeira vez que a vovó viaja desde tudo o que aconteceu. Mas você confia nela agora, não é? A pergunta me fez refletir. Estou aprendendo a confiar novamente. Então está tudo bem. Pessoas em quem confiamos podem viajar tranquilas. Na quinta-feira à noite, Marisa voltou carregada de presentes para Gabriel e para mim. Como foi? Perguntei, abraçando-a no aeroporto. Profissionalmente ótimo. Pessoalmente senti muita saudade de casa. E como você se sentiu? Ela perguntou no carro. Nervoso nos primeiros momentos, mas depois percebi que confiava que você voltaria. E confio mesmo? Confio sim. Naquela noite, pela primeira vez desde a revelação do segredo, Marisa dormiu no nosso quarto. Não fizemos amor ainda. Esse passo exigiria mais tempo, mas dormimos na mesma cama, sentindo-nos mais próximos do que em meses. Nelson, ela sussurrou no escuro. Obrigada por ter confiado em mim nessa viagem. Obrigada a você por ter merecido essa confiança. 10 meses após o início da nossa reconciliação, eu e Marisa finalmente nos sentimos prontos para retomar a intimidade física. Aconteceu naturalmente, numa noite de sábado depois de um jantar romântico que ela havia preparado. Tem certeza? Ela perguntou quando nos beijamos pela primeira vez com real paixão em quase um ano. Tenho sim. E você? Tenho certeza há meses, mas estava esperando você se sentir pronto. Foi diferente de antes. Havia uma consciência nova entre nós, uma valorização do que quase perdemos, uma gratidão por ainda estarmos juntos. Eu te amo. Ela sussurrou depois. Eu também te amo. De uma forma nova, mais genuína. Na manhã seguinte, Gabriel notou a diferença no nosso comportamento. Vocês parecem diferentes hoje. Ele observou durante o café da manhã. Diferentes como? Perguntei. Mais felizes. Como antes de tudo aquilo acontecer, mas também diferentes. Ricardo também percebeu a mudança quando veio almoçar no domingo. Vocês dois parecem um casal de namorados, ele brincou. De certa forma, somos mesmo, Marisa respondeu. Estamos nos redescobrindo. E como está sendo isso? Ricardo perguntou. Assustador às vezes, mas também emocionante, respondi. É como se estivéssemos construindo um relacionamento novo com a base da história que temos. Roberto, que ocasionalmente ainda participava dos almoços de domingo, fez uma observação interessante. Vocês dois superaram algo que destruiria a maioria dos casais. Isso os torna mais fortes do que antes. Você acha? Marisa perguntou. Tenho certeza. A confiança que vocês estão construindo agora é baseada em total transparência. É mais sólida do que a confiança cega que tinham antes. Dr. Marcos, na terapia, concordou com Roberto. Vocês passaram de uma confiança baseada em suposições para uma confiança baseada em conhecimento real. É um upgrade significativo. O Natal seguinte seria o primeiro que passaríamos juntos como família reunificada desde a revelação do segredo. Gabriel estava animado planejando a ceia. Vovó, podemos convidar o Roberto e a namorada dele também? A pergunta me pegou de surpresa, mas percebi que não me incomodava mais. Claro, campeão. Eles fazem parte da nossa história agora. Marisa sorriu ao ouvir minha resposta. Você tem certeza? Tenho. Roberto salvou a vida do Ricardo. Ele merece fazer parte das nossas comemorações. A ceia de Natal foi surreal de uma forma boa. Todos ali sabiam da história completa. A traição, a mentira, o segredo, a quase morte de Ricardo, a separação temporária, a reconciliação. Mas também sabiam do amor que havia prevalecido sobre tudo. Posso fazer um brinde? Roberto perguntou durante a ceia. A família mais incrível que conheço. Vocês me ensinaram que é possível superar qualquer coisa quando há amor verdadeiro envolvido. Gabriel, agora com 13 anos e ainda mais maduro, fez seu próprio brinde. Ao meu avô, que é o homem mais corajoso que conheço. Ao meu pai, que está vivo e saudável.
A minha avó, que foi corajosa o suficiente para contar a verdade, e ao Roberto, que salvou nosso papai. Durante a noite, mentre estávamos na cozinha lavando louça, Marisa me fez uma pergunta. Nelson, você é feliz? Parei de secar os pratos e olhei para ela. Sou sim, de uma forma que não esperava ser possível há 1 ano. Eu também. Não é a mesma felicidade de antes, mas é mais profunda, mais consciente. É uma felicidade construída sobre verdade, não sobre ilusões. Você se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Nunca. E você se arrepende de ter contado a verdade? Nunca. Foi a melhor decisão da minha vida, mesmo tendo sido a mais difícil. 2 anos após a revelação que quase destruiu nossa família, estávamos reunidos novamente no Hospital São Paulo, mas dessa vez era para comemorar. Ricardo e Juliana haviam acabado de ter seu segundo filho, dando a Gabriel um irmãozinho. Vovô, vovó, querem conhecer o Samuel? Gabriel disse, radiante de felicidade por ser irmão mais velho. Segurei o bebê nos braços e senti uma emoção indescritível. Mais um neto para amar incondicionalmente. Ele parece com quem? Marisa perguntou, estudando o rosto do bebê. Com o Gabriel quando era bebê. Ricardo respondeu. E o Gabriel parecia com você quando era bebê. Eu disse, olhando para meu filho. Roberto estava lá também. Agora casado com sua namorada Ana. Ele havia se tornado uma presença constante e bem-vinda em nossas vidas. Nelson, posso segurar meu neto? Ele perguntou hesitante. Claro. Respondi, passando o bebê para ele. Era surreal ver o homem que havia causado tanta dor segurando meu neto. Tecnicamente também neto dele. Mas não senti ciúmes ou ressentimento. Senti gratidão por termos conseguido transformar uma tragédia em algo positivo. Vocês sabem o que mais me impressiona nessa história toda? Dr. Marcos havia comentado em nossa última sessão de terapia. O quê? Vocês não apenas salvaram seu casamento. Vocês criaram uma família expandida, funcional e amorosa. Era verdade. Nossa família agora incluía Roberto e Ana, e funcionava de uma forma que nunca teria funcionado, baseada em mentiras. A verdade liberta, Marisa havia dito. Dói no começo, mas liberta. Gabriel, agora com 15 anos, havia se tornado um jovem incrível. A experiência de quase ver a família se desfazer havia o amadurecido, mas sem tirar sua alegria natural. Vovô, você sabe o que aprendi com tudo isso? O que, campeão? Que família não é só sangue, é escolha. E vocês escolheram ficar juntos. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no hospital, quando Gabriel revelou o segredo que quase destruiu nossa família. Estou aqui agora, aos 63 anos, escrevendo essa história para que outras famílias saibam que é possível superar o impensável. Ricardo está completamente saudável, com 2 filhos lindos e uma carreira próspera. Ele mantém uma relação respeitosa e carinhosa com Roberto, mas nunca houve dúvida sobre quem é seu pai real. Sangue não define paternidade. Ele sempre diz, amor define. Roberto se tornou um avô dedicado e presente, mas sempre respeitando meu lugar como avô principal. Nossa amizade foi reconstruída sobre bases completamente novas, honestidade total e respeito mútuo. Você me ensinou o que é perdão verdadeiro. Ele me disse recentemente. Marisa e eu temos um casamento mais forte do que nunca. A transparência total se tornou nossa segunda natureza. Não há segredos entre nós. Não há temas proibidos. Prefiro 1000 verdades dolorosas a uma mentira reconfortante. Ela sempre diz. Gabriel, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, se tornou um jovem excepcional. Sua coragem em contar a verdade naquele dia salvou nossa família. Não me arrependo de ter contado, ele me disse recentemente. Vocês mereciam saber a verdade para poderem escolher. E eu escolhi. Escolhi perdoar, escolhi reconstruir, escolhi amar apesar da dor. Escolhi ser pai do Ricardo independente do DNA. Escolhi dar uma segunda chance ao meu casamento. Escolhi transformar uma tragédia em triunfo. A lição que aprendi é simples. Família não é definida por sangue, mas por amor, compromisso e escolhas diárias de perdoar e recomeçar.
O segredo que quase nos destruiu acabou nos fortalecendo, porque nos forçou a construir nossa família sobre alicerces verdadeiros. Se você está passando por uma crise familiar que parece insuperável, saiba que há esperança. A verdade dói, mas também liberta. O perdão é difícil, mas é libertador. O amor verdadeiro pode superar qualquer coisa, até mesmo 30 anos de mentiras. Hoje, quando olho para minha família, minha esposa, meu filho, meus netos, até mesmo Roberto, sinto uma gratidão imensa. Não pela mentira que quase nos destruiu, mas pela coragem que tivemos de enfrentar a verdade e reconstruir algo ainda mais bonito. E tudo começou com um menino corajoso de 12 anos que teve a sabedoria de saber que eu merecia conhecer a verdade antes de fazer o maior sacrifício da minha vida. Gabriel não apenas salvou meu rim naquele dia, ele salvou minha família inteira. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? Para mais histórias como esta, clique no vídeo recomendado ao lado.